Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui e que nesses instantes sejamos envolvidos pelos sublimes ideais de misericórdia, de compaixão e de amor, ensinados e vivenciados por Jesus em sua passagem sobre a terra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do perdão, que segundo Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, o perdão é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Mas para nós conversarmos sobre perdão, nós precisamos saber o que vem a ser o perdão. E aí nós podemos dizer que o perdão é o processo pelo qual se faz cessar o sentimento de ressentimento e de mágoa contra outra pessoa, contra nós mesmos, em virtude da ofensa recebida, da indiferença recebida, do prejuízo a nós causados, e em virtude também dos nossos erros e dos nossos fracassos. A primeira observação que temos que fazer, então, nessa definição do perdão, no sentido literal, é que o sentimento de ressentimento pode surgir em nós contra outra pessoa e contra nós mesmos, porque muitas vezes nós cometemos erros, nós fracassamos em algumas empreitadas e muitas vezes nós não nos perdoamos por aquele erro. Então, o que seria o perdão? O perdão seria o ato de desprender-se do ressentimento. Perdoar é quando nós, ao lembrarmos do aborrecimento sofrido, o sentimento de ressentimento não vem mais à tona. Porque quando nós ainda estamos com o ressentimento em nós, o nosso corpo se manifesta, o nosso corpo reage àquela lembrança. E dependendo do tipo de experiências que tivemos, o nosso corpo reage de uma maneira. Então, ou o coração bate acelerado, ou nossa garganta seca, ou dá aquele aperto no peito de vontade de chorar. E qual seria, então, o sentido moral e o sentido religioso do perdão? Perdoar, segundo o Cristo, é não desejar o mal ao outro, é não ficar feliz quando esse mal atinge o nosso próximo, é não denegrir a imagem do nosso próximo e, se possível, é até nós auxiliarmos a esse irmão, a essa irmã, a esse companheiro, a esse amigo que nos perdoou. E se nós, então, fizermos a junção do perdão literal e do perdão religioso, nós poderíamos dizer que perdoar é abster-se em todo e qualquer tipo de ato e palavra que possa vir prejudicar aquele irmão que nos prejudicou, sem deixar também que o sentimento de ressentimento ou de mágoa tome conta do nosso coração. Isso é a coisa mais fácil de fazer, né? Eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu tenho certeza que todos nós já estamos assim, craques. Não é bem assim, né? Todos nós necessitamos exercitar o perdão a cada instante. E uma outra observação que precisamos fazer sobre o perdão, quando o estudamos, é a respeito da mágoa. Porque nós concluímos que só existe a necessidade do perdão quando a mágoa se instala em nossos corações. O perdão, então, é o remédio para a ferida aberta pela mágoa. E assim nós nos perguntamos, mas por que nós nos magoamos tanto? E vários são os motivos que nos levam a desenvolver, a alimentar a mágoa dentro de nós.
E nós vamos citar alguns exemplos. Quando a nossa expectativa em relação a alguém não é atendida, nós consideramos, por exemplo, que uma pessoa é nossa amiga e nós esperamos receber dela o quê? A amizade, a solidariedade. E, ao invés disso, o que nós recebemos? Em algumas vezes, nós recebemos a indiferença, a traição, a falsidade. E aí nós nos magoamos. Nós nos magoamos também quando nós interpretamos a maneira de agir do nosso próximo de maneira equivocada. Por exemplo, se nós perguntamos alguma coisa a algum conhecido e ele nos responde corretamente, mas ele responde de maneira curta, simples, seca, muitas vezes nós nos magoamos porque nós pensamos assim, poxa vida, eu fui perguntar para o fulano aquela coisa e ele me respondeu corretamente, mas ele foi tão seco, ele nem se importou com aquilo que eu estava perguntando. Mas e se nós pensássemos assim, mas é o jeito dele? E se nós observarmos melhor, talvez aquele seja o jeito que ele trata todas as pessoas, mas nós já levamos para o lado pessoal. Um outro motivo que nos leva a nos magoarmos é quando nós nos sentimos as vítimas do universo, utilizando daquele recurso de vitimização de si mesmo. Quer dizer, sempre nós nos achamos os maiores sofredores da Terra, sempre os nossos problemas são maiores, sempre todo mundo é injusto conosco. Alguém conhece pessoas assim? E será que nós não estamos, em algum momento, tomando esse tipo de atitude? Um outro motivo que pode nos levar a nos magoarmos é quando nós alimentamos em excesso o nosso orgulho e o nosso egoísmo, achando que todos que estão à nossa volta devem nos servir, devem um respeito além do que o normal. Então, nesse caso que nós dissemos anteriormente, do senhor que respondeu de maneira objetiva e seca, se a pessoa estivesse alimentada por um sentimento de orgulho muito grande, ela ainda poderia se magoar pensando assim, nossa, mas com que direito ele fala assim comigo? Ele sabe com quem está falando? Ele me deve respeito. E assim, vários são os motivos que nos levam a criar em nós, alimentar em nós a mágoa, e pode ser, em alguns casos, que os motivos estejam todos juntos, tenha combinação de um ou mais motivos. Mas nós devemos nos perguntar assim, toda vez que nós nos sentirmos ofendidos, será que nós realmente somos os ofendidos da história? Toda vez que acontece um aborrecimento, se nós, antes de deixarmos a mágoa começar a germinar em nós, nós pensássemos assim, mas será que eu não fiz nada para contribuir com a atitude do meu próximo? Será que eu não dei o primeiro golpe? Será que não saiu de mim nenhuma palavra ofensiva? E vamos dar um exemplo de uma pessoa que nós vamos colocar o nome dela de Dona Vítima. E a Dona Vítima, ela começa, de repente, a saber que a sua grande amiga está espalhando mentiras sobre ela. E a Dona Vítima pensa assim, mas por quê? Ela era tão minha amiga, por que ela está fazendo isso? E nós, na nossa história aqui, nós vamos ser bonzinhos e vamos dar uma chance para a Dona Vítima. Aí ela começa a pensar, mas será que eu não fiz nada? E aí ela lembra que há um tempo atrás, ela havia condenado a atitude dessa amiga, mas não para a amiga, para a outra.
Então ela falou, ela ficou sabendo e agora ela está revidando. Quer dizer, ela sentiu que ela não teria aquele direito absoluto à mágoa, porque dela tinha partido a primeira pedra. Não que uma atitude justifique a outra, que o mal justifique o mal. Mas aí ela já começou a refletir sobre suas atitudes e a atitude da outra. E se a dona vítima tivesse feito essa regressão na sua memória, nos seus acontecimentos, e ela visse que ela nada tinha feito, ainda assim, vocês acham que ela teria o direito absoluto de sentir a mágoa? Então, vamos usar mais argumentos. Será que se ela não errou naquela situação, mas ela não pode ter errado numa situação pretérita, com uma outra pessoa, numa outra existência? Será que ela também não é devedora perante a justiça divina? E se esse argumento ainda não convencer, será que todos nós não erramos em algum momento de toda a nossa existência? Nessa vida, em outras vidas, porque nós não podemos nos esquecer que estamos num processo evolutivo do qual faz parte a pluralidade das existências. E é através dessas múltiplas existências que vamos nos depurando. Então, se ontem nós somos o algoz, hoje provavelmente podemos estar sendo as vítimas. Mas muitos ainda podem dizer assim, esses argumentos todos não me convencem, porque quando eu estou certo ou estou certa, eu não consigo perdoar. E aí, para argumentarmos mais um pouquinho, vamos lembrar de Jesus. Porque falar de perdão é falar de Jesus. E nesse nosso caminho do perdão, nós nos deparamos com muitas dúvidas. Nós nos perguntamos assim, por que perdoar? E vamos lembrar rapidamente da parábola da mulher adúltera. Em João, capítulo 8, de versículo 1 a 11. Quando a mulher foi pega em adultério, os escribas e os fariseus chegaram com ela até Jesus, dizendo, Mestre, as mulheres pegas em adultério, segundo a lei, são apedrejadas. O que você nos diz a respeito disso? E ele estava lá escrevendo na areia, e ele continua, porque ele percebeu que eles estavam também o tentando, porque do que ele falasse, eles iam já falar, está vendo? Jesus pediu para condená-la. E eles perguntaram novamente, ele se levanta e diz assim, todo aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? O local se esvaziou, porque quem de nós não tem pecado? E Jesus pergunta à mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Não. Então, eu também não te condenarei. Vai, não peques mais. Quer dizer, se Jesus, o nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que passou sobre a terra, não condenou a mulher adúltera, com que direito nós nos achamos para condenar, para julgar e para dizer, eu nunca vou perdoar? E se esse argumento não foi suficiente, vamos lá. Temos ainda a parábola do mau servo. Em Mateus, capítulo 18, de 23 a 35, onde Jesus dizia que o reino dos céus era comparado ao rei, que um certo dia resolveu acertar contas com seu servo. E ele começou a chamá-los e trouxeram um servo que devia 10.000 talentos. E ele não tinha como pagar. E o rei falou assim,
você não tem como pagar, então que venda você, que venda seus filhos, sua mulher, tudo que você tem. E ele, então, ajoelha, implora, pede a remissão da sua dívida, e o rei, com piedade, o perdoa. Mas ele, saindo de lá, ele encontra um companheiro seu que devia 100 denários, quer dizer, uma quantia bem inferior. E ele pega e, como diz a expressão ali, ele gruda no seu companheiro, falando que era para ele pagar. E ele falou, eu não tenho dinheiro, implorou, mas mesmo assim, ele pediu que o levassem preso até que ele pagasse. Os seus companheiros, vendo aquilo, ficaram tristes e foram contar ao rei. E o rei o chamou e disse, por que você fez isso? Eu tive misericórdia de ti. Então agora eu vou entregar aos verdugos para que você fique lá preso até restituir tudo o que me deves. Assim somos nós. Nós somos devedores perante a justiça divina, porque cometemos enganos com uma pessoa, com outra. E com que direito nós nos achamos de sermos tão rígidos com aquele que nos deve, com aquele que nos prejudicou, com aquele que nos magoou, se nós estamos na mesma condição de devedor? Porque o perdão, ele é libertação. Quando nós perdoamos, nós abrimos o nosso coração para as mais sublimes manifestações de amor. Se nós não queremos adoecer, perdoemos. Porque quando guardamos a mágoa dentro de nós, esse sentimento afeta o nosso organismo e desenvolve as mais variadas doenças no nosso corpo. Por que perdoar? Se nós não quisermos trazer o nosso adversário para residir dentro de nós, se nós não quisermos ser vítimas de obsessões nocivas ao nosso corpo e ao nosso espírito, perdoemos. Porque quando nós não perdoamos, nós nos ligamos com o nosso adversário, encarnado ou desencarnado, nas faixas escuras do pensamento hostil. Por que perdoar? Quando nós não perdoamos, nós levamos mais um débito para as nossas existências futuras. Nós transferimos para amanhã, numa outra existência, um desajuste doloroso que poderia se resolver nessa vida. E como nós vamos demorando para resolver aquilo, o nosso débito vai aumentando, porque a nossa mágoa vai aumentando, podendo se transformar até em ódio. Então, nós vamos agravando o nosso problema. E por que perdoar? Porque o maior beneficiário do perdão não é aquele que recebe, é aquele que dá. Porque aquele que oferece o perdão, ele está construindo a sua paz de espírito, ele está construindo o seu equilíbrio moral e espiritual. E ainda no nosso caminho do perdão, nós muitas vezes nos perguntamos, mas quando eu devo perdoar? E aí nós vamos lembrar também de Jesus. Quando Pedro chega até ele e pergunta assim, Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão que tenha pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde, eu vos digo que não perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que Jesus quis dizer com isso? Será que ele falou que era para a gente fazer assim? Quer ver? Cada erro que um irmão tem contra nós, a gente pega um caderninho e vai fazendo assim. Um pauzinho, outro, vai fazendo assim. Aí a gente vai contando quando der 490, né? 7 vezes 70, 490, a gente fala, bom, agora parou, agora não vou perdoar mais. Não é assim, né? Essa expressão de Jesus quer dizer, perdoe
Infinitamente. Quantas vezes forem necessárias. Perdoe ontem, hoje, amanhã. Perdoe a falta leve, perdoe a falta grave, perdoe aos outros, perdoe a si mesmo. E falta leve, gente, nós devemos lembrar daquele momento em que nós somos ofendidos no trânsito, quando nós adentramos a um estabelecimento comercial e não somos bem tratados, quando nós recebemos aquele olhar de desdém, quando recebemos aquela palavra de zombaria. E, de preferência, nós devemos perdoar quando? Logo que a ofensa acontece. Por quê? Porque quanto mais nós demoramos a perdoar, a mágoa vai se cristalizando dentro de nós. Vamos dar um exemplo bem rapidinho? Imaginemos assim, nós estamos na nossa residência e nós fazemos aquela deliciosa vitamina, né? Mamão, banana e tudo e tal. E aí a gente bate no liquidificador e a gente saboreia a vitamina. Só que ao invés de nós já logo irmos lá lavar o copo do liquidificador e o copo que tomamos, nós falamos assim, deixa, depois eu lavo. E aí, conforme o tempo vai passando, aquele resíduo da vitamina, ele vai se endurecendo. E cada vez vai ficando mais difícil da gente retirar. As donas de casa aqui concordam comigo ou não? Às vezes a gente tem que deixar até um dia, dependendo do tanto que a gente deixou, para aquilo se desprender. E a mesma coisa é com a mágoa. Quanto mais nós demoramos em nos libertarmos dela, mais ela vai se cristalizando em nós. E muitos ainda podem dizer assim, mas tem coisa que é até fácil de eu perdoar. Mas tem coisa que não dá para perdoar de jeito nenhum. E aí, vamos lembrar de Jesus novamente. Quando ele, no momento da crucificação, olha para todos aqueles que foram seus perseguidores, todos aqueles que os maltrataram, e diz assim, Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer ofensa, quer prejuízo maior do que aquele de Jesus no momento da cruz. Quantas humilhações, quantas perseguições, quantas calúnias, quantas torturas, quantos sofrimentos. E nós não podemos esquecer que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, se alguém fez algo grave, muito grave contra nós, e nós os perdoamos, Deus, que leva tudo em conta, dará mais mérito a esse perdão do que a outro. Mas aí nós nos deparamos assim, como perdoar? E agora? Nós podemos, a título de sugestão, porque cada um tem a sua maneira de perdoar. Então, aqui não significa um roteiro. Nós podemos citar alguns passos em direção ao perdão. Despretensiosamente. A primeira coisa, aconteceu aquele aborrecimento que nós não esperávamos. Vamos respirar. Vamos evitar de tomarmos uma atitude precipitada e já revidarmos na mesma moeda. Porque numa atitude impensada, nós podemos nos arrepender para o resto da vida, se nós, naquele momento, ofendermos muito mais a pessoa do que fomos ofendidos. Então, vamos respirar. Vamos procurar nos acalmar. E vamos fazer aquela pergunta que dissemos no começo. Nós somos realmente os ofendidos dessa situação? E se depois de uma análise criteriosa, nós descobrirmos que nós nada contribuímos para aquela atitude no próximo, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, em prece, pedindo para que a providência divina, para que Jesus nos ajude a olhar aquela pessoa que nos ofende
como um irmão em desajuste, que traz também as suas imperfeições, as suas fraquezas, assim como nós. Vamos pedir para que Jesus nos dê o olhar de misericórdia sobre aquele irmão que provavelmente também está em sofrimento consigo mesmo, com a sua vida. Vamos pedir para Jesus retirar de nós esse sentimento que nos é prejudicial, ajudando-nos para que nós, ao invés de pensarmos no mal recebido, pensemos no amor recebido de tantas outras pessoas, nas bênçãos recebidas, e ajude-nos a entender que aquele momento é um convite ao perdão, é um convite para desenvolvermos qualidades morais do Espírito. E ainda nós podemos fazer o uso da leitura edificante, da participação na casa, através das palestras, dos cursos, porque conhecendo o Evangelho, conhecendo as lições, nós nos sentiremos mais seguros e mais confiantes para praticá-lo, porque nós conhecemos as leis de Deus. E também uma outra maneira, um outro passo que podemos dar ao perdão é praticarmos o bem. Porque quando nós praticamos o bem desinteressadamente, com abnegação pessoal, nos compadecendo do sofrimento alheio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo o amor dentro de nós, a compaixão, a misericórdia. E o perdão, ele não anda sozinho. Só perdoa quem consegue amar, só perdoa quem consegue olhar aquela pessoa como um irmão. Somos todos filhos do mesmo Pai. E esse passo do perdão, da leitura edificante, da prática do bem, da prece, são também, além de medidas para serem tomadas logo que a ofensa aparece, elas são medidas preventivas. Se nós já temos o hábito da prece, se nós já temos o hábito da leitura, se nós já temos o hábito da prática do bem, mais facilidade nós teremos no desenvolvimento do perdão. Mas aí a gente se pergunta assim, mas bom, de qualquer forma que eu perdoar, tá bom? Se eu falar eu te perdoo, já é perdão? E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que existem duas formas de perdão. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Dos lábios é quando nós dizemos assim, eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais na minha frente. Eu te perdoo porque eu sou uma pessoa tão generosa, porque você não merecia o meu perdão não, viu? Quer dizer, impondo condições humilhantes ao outro. Eu te perdoo, mas quando a gente fica sabendo que acontece alguma coisa de ruim com a pessoa, a gente fala assim, bem feito, teve que merecia. Isso é perdão. Jesus não leva em conta as nossas palavras, ele leva em conta as nossas atitudes. Então, o verdadeiro perdão é o perdão do coração, que é aquele que perdoa de maneira nobre, grande, generosa, que poupa a suscetibilidade do adversário, o seu amor próprio. E depois de nós olharmos todos os benefícios que esse remédio chamado perdão nos oferece, nós ainda nos perguntamos, por que não perdoar? Não perdoar é contrariar as leis divinas. Todas as vezes que nós proferimos a oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. O que nós estamos pedindo quando nós pedimos o perdão de Deus? Nós estamos pedindo que Deus vá lá e faça assim, apague a nossa dívida. Nós estamos devendo 10.000 talentos, quando a gente pede o perdão, ele vai lá e apaga.
Não é isso que nós estamos pedindo, porque se Deus fizer isso, Ele estará sendo injusto com aquele que se esforça e procura não errar. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos pedindo para Ele nos dar forças, para nós não cairmos no erro novamente, para Ele nos ajudar a nos manter no caminho reto, no caminho do bem, no caminho do arrependimento e no caminho da reparação. E quando Ele nos dá a oportunidade de reparação, a oportunidade de desenvolvimento do perdão, através de uma ofensa, nós simplesmente não queremos. E a pior frase que nos impede ao perdão nesse momento é: eu não merecia. Essa frase, meus irmãos, nós devemos riscar do nosso pensamento, do nosso vocabulário. Porque será que depois de termos visto tudo isso, que todos nós erramos, que todos nós somos devedores, será que nós ainda temos o direito de falarmos que nós não merecíamos isso ou aquilo? Jesus, em sua misericórdia, Deus, em sua bondade infinita, nos ensina que o véu do esquecimento é lançado sobre nós para que em cada nova existência nós comecemos do zero. Nós não, nos influenciando pelas reminiscências do passado, tenhamos uma oportunidade maior de transformação. Se nos fôssemos dada a oportunidade de vermos o que tínhamos feito em outras vidas, será que nós não iríamos dizer assim: mas como Deus foi bom comigo e misericordioso? Eu deveria passar muito mais, mas Ele ainda está sendo generoso. E eu tenho certeza que é assim, porque Ele não nos dá um fardo maior do que temos condição do que carregar. Então, meus irmãos, nós dedicarmos à mágoa, ao ressentimento, antes do que perda de tempo, é perda de vida. Nós podemos, em muitas situações, sermos os ofendidos, sim, mas que nós não nos detenhamos nos males que nos foram feitos, que nós pensemos no bem que nós podemos realizar, porque existem tantas pessoas necessitadas de carinho, necessitadas de amparo, necessitadas de auxílio. Nós podemos ser tão úteis na nossa família, na sociedade em que convivemos, e nós não perdoarmos, nós nos estacionamos, nós nos aprisionamos, nós não vamos nem para frente nem para trás, e vamos cada vez mais sendo envolvidos pelas teias da mágoa, do ódio, do ressentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, no item 14, nos diz assim: que perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Perdoar ao amigo é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é ser melhor do que se era. E o Evangelho ainda nos convida a perdoar, dizendo para perdoarmos-nos, porque se nós formos duros, exigentes, inflexíveis, com as ofensas mais leves, como nós queremos que Deus se esqueça de que cada dia mais nós temos necessidade da sua misericórdia? E o dever de perdoar não nos tira o direito de nos defendermos do mal que as pessoas tentam fazer contra nós. Então, vamos dar um exemplo assim. Se nós sabemos que uma pessoa com a qual nós desabafamos, contamos um segredo para ver se ela podia nos ajudar, e ela pega e conta aquilo para todo mundo,
fazendo com que nós fiquemos numa situação constrangedora. O perdoar, nesse caso, não é que nós vamos lá e vamos contar outra coisa que está nos afligindo a ela. Nós temos o direito de nos defender daquele possível mal que ela pode nos fazer, mas é o quê? Não sentirmos o ressentimento dela e não fazermos nenhum mal para ela. Se nós soubermos de alguma coisa dela, falar, agora ela vai ver. Eu também vou contar aquilo que eu sei dela. Vamos aproveitar a nossa existência. Vamos nos esforçar para perdoar. O perdão é um exercício diário, mas que traz uma recompensa sem fim. Ele exige apenas o quê? O esforço de nossa parte a cada dia e a cada instante. E para encerrarmos, se a mais cara afeição se transforma em dor e decepção, perdoar é preciso. Se o benefício ao irmão é pago com ingratidão, perdoar é preciso. Se a injúria e a calúnia são atiradas por quem jamais supunha, perdoar é preciso. Se prejuízos são causados por amigos prezados, perdoar é preciso. Se na hora da dificuldade falta solidariedade, perdoar é preciso. Se dos erros por nós cometidos, amigos são ofendidos, perdoar-se é preciso. Enfim, qualquer que seja a discórdia, tenha à mão o recurso da misericórdia, porque perdoar é sempre preciso. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.